Olá, amigos, boa noite. Damos início assim a mais uma programação da Rádio da Terra. Mais um programa visando a nossa qualidade de vida física, mental, espiritual. E hoje é o dia da espiritualidade. Como informei ontem, ainda não consegui atualizar a programação do nosso site, mas informei ontem que terça-feira será o dia de entrevistados, né? Então sempre às terças-feiras, quando houverem entrevistados, serão nas terças, assuntos variados, tá? Temas variados. Quarta-feira é o dia da espiritualidade, leitura de oráculos, no lugar da ufologia. Quinta-feira teremos o programa, né, com as dicas do Evangelho Sanctus, e sexta-feira, temporariamente, está desativado devido às viagens que estarei fazendo para a construção do nosso paraíso. Então, temporariamente também, né, a quarta, o programa de ufologia está suspenso, mas teremos novidades. Estou ajustando aqui para que a gente continue, obviamente, o programa ufológico, porém de uma outra forma, tá? Então, enquanto isso não está decidido, o programa de ufologia está fora do ar, e no dia desse programa, que é às quartas-feiras, né, no caso hoje, nós teremos a espiritualidade, que eu sempre coordeno, e quase apanhei aí, né, porque nós ficamos uns dias sem. Então, como eu não quero apanhar de vocês, voltamos para, né, um dia específico para isso, tá? Que é a quarta-feira, a partir desta semana. Começamos hoje. Então, quarta-feira é o dia da espiritualidade. Se alguém tiver alguma dúvida, coloque aí no chat que eu vou vendo. E como sempre, eu peço para que a gente se revista da seriedade que a noite pede, né? Quarta-feira, nós precisamos fazer essa conexão de uma forma mais séria. Quarta-feira nós precisamos dessa conexão. A conexão nós fazemos com aroma, né? Se você tiver um aroma para colocar, seja bem-vindo a esse aroma, uma luz, uma vela. Então, essa conexão de introspecção, tá? Essa conexão para que a gente possa, em harmonia, estar conectado com o todo. Em harmonia, estaremos conectados com o nosso subconsciente, com a luz maior, com tudo que tem a ver com o nosso passado, presente e futuro. Então, nesse momento, eu vou passar para a leitura do primeiro oráculo. Estou vendo aqui perguntas no chat, né? Boa noite. Boa noite a todos que estão chegando. Temporariamente o programa de ufologia está fora do ar. Estamos preparando uma nova versão para o programa ufológico. Então, por tempo indeterminado, não teremos o programa ufológico. Tá ok? Então, voltando aqui, hoje é o dia de espiritualidade, que seria as quintas, né? Mudamos para hoje. Então, nós teremos a leitura. Lembrando que a leitura desse oráculo a primeiro oráculo que eu faço, são as cartas xamânicas. E então, as cartas xamânicas, a primeira leitura é apenas um recado. Então, esteja de forma receptivo a receber este recado, a que esse recado seja assimilado pelo seu coração, sem intenção alguma. Tá ok? Nessa hora não devemos ter intenção absoluta, a não ser de ouvir aquilo que o grande mistério, que o grande Espírito tem para nos dizer. Então eu peço
alguns momentos de silêncio para que a gente se sintonize. E qual é o recado que hoje nós iremos receber? E a carta é a carta de número 4. A carta de número 4 significa cerimônia do peiote. Novas aptidões. Então a carta número 4, cerimônia do peiote, novas aptidões. E qual a charada dessa carta? A charada dessa carta é: quando o espírito do povo se rompeu, quando o búfalo deixou de vaguear, quando todas as nossas terras forem tomadas e nós não tínhamos mais casas, o reflexo do pássaro da água, dos universos interiores, nos indicou novas aptidões e nos trouxe de volta a esperança. Vou repetir. Quando o espírito do povo se rompeu, quando o búfalo deixou de vaguear, quando todas as terras foram tomadas e nós não tínhamos mais casa, o reflexo do pássaro da água, dos universos interiores, nos indicou novas aptidões e nos trouxe de volta a esperança. Então agora vou passar a ler qual a aplicação desta carta em nossa vida. O que nós podemos tirar de conselho, de proveito desta carta para a nossa vida. Se o pássaro da água acabou de sobrevoar o seu caminho, trazendo-lhe a carta da cerimônia do peiote, você está sendo convidado a tomar consciência do seu próprio espírito imortal. Encontre a abertura do universo para adquirir novos talentos que possam ajudá-lo a crescer. Afaste qualquer sentimento negativo que o esteja impedindo de desenvolver suas novas habilidades e passe a utilizar os seus próprios talentos da maneira mais abrangente possível. A carta da cerimônia do peiote pode ajudá-lo a perceber que as oportunidades para expandir-se e alcançar o âmago do seu próprio ser estão agora mais do que nunca a seu alcance. Novas oportunidades abrem-se à sua frente, e este é um bom momento para fazer aflorar todo o seu potencial criativo. Ao vencer a limitação criada pela sua própria mente, você passará a descobrir novas habilidades e perceberá que todos os objetivos podem ser alcançados. Lembre-se sempre, a decisão de atacar corajosamente os próprios medos representa o primeiro passo em direção ao caminho sagrado. É algo bem profundo, né? Uma leitura bem profunda, que visa quebra de bloqueios, quebra de estabelecimentos mentais, quadros mentais rígidos, para que você consiga caminhar adiante. Algumas pessoas conseguem ver isso de forma consciente, enfrentar, mas algumas pessoas não conseguem, ou até conseguem, mas nada fazem. Ficam esperando um dia as coisas melhorarem. Ficam esperando acontecer algo. Então, infelizmente, muitas pessoas que eu vejo hoje em dia, talvez até a maioria das pessoas que chegam no meu consultório, são pessoas que
não tomam essa decisão de mudar e de abraçar o novo, e então começam a aprender pela dor. Muitas pessoas chegam e falam: nossa, Celso, você está falando que eu preciso tirar férias e ir à praia, mas eu não consigo. Eu não posso parar. Se eu parar, a minha firma não anda. Se eu parar, a minha loja não tem quem cuide. Senão acontece um monte de burrada. Se eu parar, nada dá certo. E essa pessoa passa 10 anos, 15 anos, 20 anos nessa correria. Aí vem doença, estresse, dor de cabeça, perturbação, depressão, loucura, remédio, remédio, remédio. E sempre com a mesma história: eu não posso parar, eu não posso parar, eu não posso parar. Eu não posso mudar por causa disso, eu não posso mudar por causa daquilo. E então, lá em cima, vão te dar uma forcinha. Vão te dar uma forcinha colocando você internada no hospital. Só que aí você vai parar de forma forçada e não agradável. Por isso que a gente precisa desapegar, ver o que tem para nós na frente. Desapegar e fazer o que precisa ser feito. Sempre há algo novo e sempre você pode mudar. Se não está dando certo como está, significa que precisa de uma mudança. Às vezes um ajuste, às vezes nem sempre é mudar radicalmente o que você faz, mas pode ser apenas um ajuste. E lá em cima, sempre, sempre, eles nos ajudam. Só que quando a gente não se ajuda, essa ajuda que vem do alto pode ser um pouco trágica, um pouco pesada. Aí você pode tirar férias na praia, por consciência, e deixar fluir. Ou você pode tirar férias no hospital, numa cirurgia ou num acidente. A escolha sempre é sua. A escolha sempre é sua. Vou contar um caso que ocorreu semana passada. Eu disse, para as pessoas do grupo: olha, estou indo lá para o nosso paraíso. Quem quer ir, Quem quer ir conhecer o paraíso? Aí, de repente, uma pessoa que está aqui no chat, se ela quiser, ela se manifesta, disse: nossa, estou sentindo que eu estou precisando, aqui em São Paulo está terrível a coisa, eu estou precisando, estou sentindo, e simplesmente veio, Bum! Aí, quando ela chegou no lugar, ela pôde ver a diferença. E um dia, eu sempre falo que a gente precisa ir à praia pelo menos uma vez por ano, tá? Nós precisamos ir à praia pelo menos uma vez por ano. Mas passou um período, fiquei, eu acho que uns 4 anos sem ir à praia. E o meu corpo, ele sente, Ele sente quando tem um desajuste muito grande. Era uma terça-feira, eu comecei a passar mal. Eu falei: puxa, mas eu não passo mal, mas eu acho que é isso. Eu começava a ver a praia na minha frente, E, poxa, terça-feira, E eu falei assim, eu senti muito sério dentro do meu coração: se eu não for à praia, eu acho que à noite vai acontecer alguma coisa. Eu senti isso muito forte, porque foi uma sensação muito estranha. Eu falei: mas não dá, eu vou final de semana, mas aquilo estava muito forte. Até que eu falei: quer saber de uma coisa? Vou esperar porcaria nenhuma, vou desmarcar todos os atendimentos e vou agora. E vou falar uma coisa para você. No mesmo instante em que eu me comprometi comigo mesmo em ir à praia e desmarcar tudo, o meu corpo parou com aquela sensação e voltou ao normal. O meu corpo disse: é isso mesmo. Eu estava só te avisando que você precisa e tem que ser agora. E eu fui, desmarquei e fui. E me curei daquela sensação horrível. Mas eu deixo uma pergunta aqui: quem faz isso?
Quem que está no mundão, na loucura, no trabalho? Não, eu não posso deixar meu trabalho. Não, eu não posso deixar meu emprego. Não, não tem condições. E aí chega final de semana, está cansado, não vai, pula para o outro, né? Vai pulando. Aí vem um AVC. Nossa, que pena, era tão boazinha. Aí vem um infarto. Puxa vida, ele era um homem bom. Trabalhava bastante, né? Ajudava a família, não deixava faltar nada. Morreu, que pena. Não é assim que a sociedade faz você ser? Não é assim que a sociedade faz cada um de nós sermos? Então o desafio aqui nesse momento é você falar e fazer. Não adianta querer entrar para a turma do bem, né? Tem muita gente aí. Eu ouso dizer que 80% do povo que levanta a bandeirinha aí para a espiritualidade não pratica a espiritualidade. E se alguém duvidar, eu provo. E não estou falando que eu pratico a espiritualidade. Mas eu sei o que é. E pode ter certeza que dentro dos meus 25 anos nessa linha de pensamento filosófico, naturalista, espiritualista, eu tenho entrado em muitos lugares e tenho saído de muitos lugares horrorizado por ver que as pessoas querem apenas uma fuga, querem apenas um grupinho para conversar e não praticar realmente aquilo que precisa. Por isso que está todo mundo louco. Por isso que continua todo mundo perdido. Claro que tem as suas exceções lindas e maravilhosas. Não são dessas pessoas que eu estou falando. Estou falando no mundão. Isso você pode encontrar a prova no Facebook. Entre nos grupos. Você vai ver subdivisões de subdivisões de subdivisões dentro do mesmo assunto. Seja assunto que for, desde espiritualidade aberta, religião, ufologia, o que você quiser. Você vai ver gente dividindo e dividindo tudo, dizendo que esse tem razão, que aquele tem razão. É igual a religião, é igual a igreja, né? A venda da salvação. Mas a gente não pode reclamar porque o povo compra. O que a gente pode fazer, né? O povo compra. Por isso que eu não troco nada por uma boa roda de pé descalço, na grama, na terra, ao redor de uma árvore ou de uma fogueira, tocando o tambor, suando no sol, harmonizando o meu corpo, respeitando a natureza. Porque eu aprendi que isso é a única espiritualidade que realmente existe. E tenho convidado muitos a participar disso. Mas as pessoas sempre têm as suas preferências, sempre têm o seu momento. Que assim seja. Eu vou ler novamente a carta número 4, porque ela é uma abertura de caminho, né? Ela é uma abertura, vamos assim dizer, um rompimento de paradigma, de estagnação. Vamos lá. Aplicação da carta 4, cerimônia do peiote, novas aptidões. Vamos ler. Se o pássaro da água acabou de sobrevoar o seu caminho, trazendo-lhe a carta da cerimônia do peiote, você está sendo convidado a tomar consciência do seu próprio espírito imortal. Encontre a abertura do universo para adquirir novos talentos que possam ajudá-lo a crescer. Afaste qualquer sentimento negativo que esteja impedindo de desenvolver suas novas habilidades e passe a utilizar os seus próprios talentos da maneira mais abrangente possível. A carta da cerimônia do peiote pode ajudá-lo a perceber que as oportunidades para expandir-se e alcançar o âmago do seu próprio ser estão agora, mais do que nunca, a seu alcance. Novas oportunidades abrem-se à sua frente. E este é um bom momento para fazer aflorar todo o seu potencial criativo.
Ao vencer a limitação criada pela sua própria mente, você passará a descobrir novas habilidades e perceberá que todos os objetivos podem ser alcançados. Lembre-se, sempre, a decisão de atacar corajosamente os próprios medos representa o primeiro passo em direção do caminho sagrado. Eu acho que a mensagem está direta, curta e grossa, da boa medida, da maneira que a gente precisa. Ok? Vou dar alguns minutos para ver, ou melhor, ler os seus comentários e volto já. Agora o segundo oráculo pode estar relacionado, caso queiram, com alguma pergunta. Se você tem uma dúvida, algo que você precisa fazer, mas não sabe, ou se você precisa de algum tipo de estímulo, apesar que a primeira, já foi um estímulo e tanto, mas se você tem dúvida em algo específico, quem sabe esta segunda ou a terceira leitura pode te ajudar. Então vou pedir que nesse momento você foque alguma dúvida, alguma ajuda que você queira, algum problema que você possa estar passando. Foque nisso e deixe a sua mente aberta para receber uma palavra de apoio em relação a isso que você está passando, ou o seu desejo. Então a segunda leitura já é relacionada a runas. Então nesse momento vou fazer a leitura da carta Runas. E eu vou colocar aqui para vocês o desenho, o desenho da Runas que foi tirada enquanto a gente fazia esse pensamento de pedido, de ajuda sobre a runa que nós juntos, nos concentramos para que recebamos uma orientação. E a orientação foi a runa Pert. A runa Pert significa: forças poderosas conduzem para mudanças com ganhos inesperados. No que se relaciona à natureza humana, esta runa é simbolizada pelo voo da águia, um voo livre que permite uma visão mais ampla. Pert está ligada à iniciação espiritual. Nada externo importa, a não ser aquilo que mostra a luz interior. Se preciso abandonar tudo, sem exceção, pois o que está em jogo é a renovação da alma. Gente, eu estou arrepiado aqui. Estou arrepiado porque a primeira carta é um pássaro e a segunda carta é um pássaro. Entendeu? Que é voar. Então, se você está ouvindo, se você está aí ouvindo, você está sendo chamado a voar. Nós todos estamos nesse momento sendo chamados a voar e, se preciso for, largar tudo pelo que importa verdadeiramente, que é a iniciação. E junto vem ganhos de fontes inimagináveis. Você está ouvindo? Você está aí ouvindo? Forças poderosas conduzem para mudanças com ganhos inesperados. No que se relaciona à natureza humana, esta runa é simbolizada pelo voo da águia, um voo livre que permite uma visão mais ampla. Pert está ligada à iniciação espiritual. Nada externo importa, a não ser aquilo que mostra a luz interior. Se preciso abandonar tudo, sem exceção, pois o que está em jogo é a renovação da alma. Você quer se renovar? Você quer mudar de estágio? Você quer realmente ir além? Hoje estamos sendo
incitados, estimulados a fazer isso. E eu sempre acho impressionante as coincidências que não são coincidências, né? Que sempre temos aqui quando lemos os oráculos. Muita coisa boa está para nós. Muita coisa boa, mesmo dentro do caos, está para nós nesse momento. O que você tem a dizer sobre isso? Como foi a leitura desta carta para você? Vou ler o que você tem a dizer e volto daqui a pouco. Li o que vocês escreveram. Caminho, né, o caminho certo, união. E esse é um caminho que realmente nós precisamos despertar. Sabe o que eu sinto que está acontecendo nesse momento? Claro que de uma maneira geral, não tomem isso de forma pessoal, a menos que sirva. Eu penso que as pessoas estão tão hipnotizadas, independente do lado que estejam, mesmo dentro da espiritualidade ou não, estão tão acostumadas às coisas ficarem só no plano da mente, né, no plano ilusório, de dar certo, de não dar certo, que eu penso que ninguém mais quase acredita em nada. Porque as histórias, né, principalmente aí com as novas redes sociais, temos visto histórias falsas que antigamente eram verdadeiras. Temos visto fraudes e mais fraudes em todos os lugares. Temos visto desrespeito. Temos visto pessoas de todas as índoles e formas de pensamento darem opiniões sobre aquilo que desconhecem. Esses dias, num bate-papo aí da internet, né, um médico começou a falar mal da homeopatia. E aí perguntaram, mas o senhor fez o curso de homeopatia? Ele disse que não. E como que ele pode dar opinião de algo que ele desconhece, sendo que há provas científicas daquilo? Então parece que todo mundo está assim adorando ter o Facebook, porque estão todos insatisfeitos e podem vomitar qualquer porcaria, podem vomitar qualquer coisa, porque ninguém vai fazer nada mesmo, né? Você pode escrever, você pode xingar, como se fosse uma masturbação, né? Vai lá, faz e relaxa, como se fosse um Prozac. Vai lá, digita, põe para fora tudo aquilo que você não consegue ser, põe para fora todas as suas neuras, os seus problemas pessoais. E aí, você usa isso, que poderia ser uma ferramenta maravilhosa, e de certa forma porém sempre, como sempre, mal utilizado. Estou vendo agora Vocês lembram do Tamer, né, daquele coacher que veio e nos deu, né, nos brindou com uma palestra maravilhosa sobre a mente, sobre tudo aquilo que nos faz ser melhor. Ele acabou de postar um comentário lá no Facebook, que em 4 horas, 65% dos ingressos para a Copa do Mundo já estavam vendidos, em apenas 4 horas da liberação. E como ele mesmo comenta, o pão e o circo está aí. E a partir do momento que 65% da população, né, em 4 horas estava ali louca, doida, desesperada e aguardando esse momento, significa, claro, isso é 65 agora, né? Então, daqui a pouco nós vamos ter aí uma 70, 75%
né, dos ingressos, não da população, né? Significa que nós teremos aí uma grande massa. Isso são os que podem pagar e os que não podem, né? Porque se todos pudessem pagar, eu imagino que 1 hora estaria esgotado. Então isso significa que ainda nós estamos na pré-história, na época do Esparta, né? Na época lá dos Nero, antiga Roma, Grécia, na época do pão e circo, onde você precisa dar alimento para o povo parar de encher o saco, e o povo adora. Obviamente nada contra o futebol, mas quem é espiritualizado de verdade, imagina o que eu estou falando. Então eu vou ler de novo, mais uma vez, para que você entenda esta carta. Forças poderosas conduzem para mudanças com ganhos inesperados. No que se relaciona à natureza humana, esta runa é simbolizada pelo voo da águia, um voo livre que permite uma visão mais ampla. Perth está ligada à iniciação espiritual. Nada externo importa a não ser aquilo que mostra a sua luz interior. Se precisa abandonar tudo, sem exceção, pois o que está em jogo é a renovação da alma. E agora, para a gente completar esse ciclo, para a gente completar esse momento, temos então a leitura do baralho cigano, que a Nívia faz para nós. E olha só a primeira frase do baralho cigano. Se você está acompanhando a leitura dos 2 primeiros oráculos, né, que o primeiro é a carta do caminho sagrado e o segundo são runas, olha então a leitura do terceiro oráculo. E aí você encaixa naquela sua pergunta, você encaixa no seu momento e vê se bate alguma coisa. Foi a carta número 32, que significa lua. Indica glória e necessidade de reconhecimento e aprovação. Glória. Tá? Indica glória. E agora? Tem tudo a ver com as 3, né? E também com essa liberação. Olha só, reconhecer e respeitar as suas reais necessidades interiores. Isso implica renunciar a alguma coisa, pois, na verdade, dos fatos deve ser encarada e você precisa caminhar de mãos vazias em direção ao desconhecido, que tem a ver com soltar tudo, né? O que importa nesse momento é a sua espiritualidade. Então, se você está chegando agora, eu não sei quem entrou, quem não entrou no chat nesse momento, não consegui acompanhar, mas se você entrou agora, a mensagem dos 3 oráculos de hoje são para você voar, que não importa mais aquilo que você tem em mãos, fique de mãos vazias, só importa a sua iluminação, só importa neste momento aquilo que você tem que fazer. Ir ao desconhecido, mudar padrão de pensamento, mudar e quebrar paradigmas antigos, é o que você precisa fazer agora neste momento. E esses foram os 3 chamados que tivemos hoje, pedindo para que você voe, para que você alce voo. Tudo é lá em cima. As 2 primeiras foram pássaros e agora a lua. Tudo nos fazendo olhar para cima. Sonho, vá atrás do seu sonho. Siga esse seu sonho. Claro que desde que seu sonho, tem muitas pessoas que sonham, né, em mudar a vida de alguém, tem muitas pessoas que sonham dependendo de alguém. Isso não é sonho, tá? Isso é prisão. O seu sonho é o seu sonho. Você não pode amarrar ninguém junto do seu sonho. Então, é isso. Vou dar mais um tempo para vocês escreverem algo e eu volto já já. Aqui que tá falando é o Gnominho.
e você está escutando a Rádio da Terra. Aqui tem coisa legal, aqui tem assunto bom pra gente conversar. Gnominho gosta também, tá bom? Fica aqui, Rádio da Terra. Tchau! Vamos retornar, continuar então a nossa noite com os comentários sobre comentários e reflexões, né, sobre o que conversamos hoje em relação à leitura destes 3 oráculos. O primeiro foi uma mensagem xamânica, o segundo foi uma mensagem das runas e o terceiro foi a leitura do baralho cigano. Lembrando que se você tem dúvida sobre o que oráculos podem significar, é relativamente simples de entender. As pessoas às vezes colocam os oráculos como algo que vai mudar a sua vida. Isso não é verdade. Pode até mudar, mas isso não é verdade. O oráculo nada mais é do que uma abertura para o seu próprio inconsciente e para o seu próprio ser interno, que é o quê? Que é aquele que tudo sabe, é a partícula divina em nós. Então, quando você coloca no oráculo algo que não é verdadeiro, quando você coloca no oráculo algo que é só para satisfazer as suas necessidades pessoais, que é o ego, então você vai se dar mal. Você não vai receber a verdadeira função desta conversa. Mas quando você entende que o oráculo é uma porta para você acessar aquilo que já está dentro de você, só que no momento você não consegue, quando você usa isso com respeito que é necessário para tudo na vida, o mesmo respeito que um bom músico tem com o seu instrumento, de limpar o seu instrumento, de deixar aquilo sempre da melhor maneira possível, como um corredor tem com o seu tênis ou com o seu carro. Podem ver que os atletas, os melhores atletas, têm um respeito com os seus equipamentos, né, de forma, às vezes até exacerbada, até de forma mais com o equipamento do que com ele próprio, porque sabe que dali é que vem muita coisa. Então, quando você respeita aquilo que você faz, então a sua vida pode estar sendo auxiliada por esses oráculos, com respeito. Então é muito importante, e eu tenho experiência nisso, né, de várias formas, durante muitos anos, utilizando esses oráculos, vendo reações fortes, importantes em muitas pessoas. Claro que em alguns casos, né, a pessoa não se sintoniza, ou naquele momento é um momento complicado para ela, é difícil entrar nesse padrão. E aí passa aquilo a não ter significado nenhum e descrédito. Então, quando você usa algo simplesmente para sanar as suas dúvidas do ego, aquilo pode se transformar não numa ajuda, mas aquilo pode se transformar num grande problema para a sua vida. E eu conheço pessoas que, infelizmente, entraram nessa de se ficar hipnotizadas pelo oráculo, fanatizadas por oráculo, e não conseguir fazer mais nada antes de consultar. Aí a pessoa esquece de si e dá vazão a algo externo, sendo que o nosso objetivo é apenas ter uma ferramenta de acesso. Isso é muito importante. Então, amigos, foram lidas, né, as 3 cartas, foram lidas aí a mensagem da noite. E quero saber se você tem alguma pergunta, algum assunto que você queira falar sobre espiritualidade, pois a missão que eu tinha de ler hoje já está cumprida. Se você tem alguma pergunta a fazer, se você tem alguma dúvida, se eu puder ajudar, eu ajudo a responder.
senão nós vamos encerrar a noite por aqui. Então, amigos, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Essa leitura de hoje, especialmente para mim, foi linda e forte. Temos tido leituras maravilhosas quase sempre, né? Mas nesse dia, no momento de hoje, com as conversas que eu tive durante o dia com várias pessoas, eu só tenho uma coisa para acrescentar, que é o seguinte: não pare, vá, caminhe, se desapegue, que o sucesso está batendo na sua porta. Abra a porta e abrace. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.